Fonoaudiologia e a arte. Este é o tema de mais um episódio da primeira temporada do podcast De Papo com a Fono. Eu sou a fonoaudióloga Viviane Rimes, professora, especialista em linguagem e portadora do selo Fono Amiga da Gagueira. Atuo com crianças e jovens com alterações no processamento auditivo central, fala, linguagem e aprendizagem. Com adultos, atuo nas questões de amamentação, sou coautora de um livro que será lançado em breve sobre a importância da fonoaudiologia na amamentação e laser terapia para voz de professores. Vocês podem acompanhar um pouquinho do meu trabalho no Instagram, @VivianeRMSS. Estamos em abril e iniciando o mês da campanha mundial da voz. E por esse motivo, trago para conversar comigo neste episódio uma profissional maravilhosa e respeitadíssima na área, que foi a pioneira na grande campanha nacional de voz em 1999. É com muita alegria que apresento-lhes a fonoaudióloga Ângela de Castro. Ela é graduada em fonoaudiologia pelo Instituto Henri Dunant, pós-graduação com especialização em voz pela UNESA, pós-graduação em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, além de muitos cursos de especialização da área de atuação, dentre eles a fotobiomodulação, que é muito conhecida como laser terapia. Muito obrigada, Ângela, por aceitar o meu convite, de coração, por abrir esse espaço. Eu acho que nós, fonoaudiólogos, e toda a população em geral vai ganhar muito com o nosso episódio do podcast de hoje. Eu me sinto muito honrada com o seu convite, Vivizinha, porque, mas na verdade é Vivizona, porque você é uma pessoa de extrema delicadeza, de muita ética e muito profissionalismo. Então eu me sinto realmente muito honrada em poder de alguma forma estar participando. Quero agradecer você ter me convidado para esse podcast. Como é o trabalho da fonoaudiologia com atores no teatro, cinema e TV, já que além da voz, eles precisam se comunicar de uma maneira muito específica de acordo com cada personagem? É muito importante essa sua pergunta, porque na verdade, quando você fala da atuação, né, fonoaudiológica junto aos atores, nas diversas áreas, né, de atuação artística, o que acontece? Nós temos que pensar que nós somos profissionais da comunicação humana. Então precisamos, ao encontrar esse ator, ao avaliar esse ator, quais as suas características, o que é que ele apresenta, como é que ele se comunica, quais as alterações, quais talvez as dificuldades, né, da fala e da comunicação daquela pessoa. A partir disso, então, aí nós vamos fazer um trabalho de treinamento com a relação dele com o personagem. E aí é um outro universo que se abre. Para o teatro, evidentemente, o que vai acontecer? Nós precisamos de algumas coisas tais como a intensidade, né? a potência vocal, como é que vai chegar isso, a respiração, a colocação dessa voz. Quando a gente vai para a TV, tudo isso é diminuído, é minimizado. Então é tudo menor no cinema, é tudo menor na TV, porque nós temos uma sonorização muito potente. E, portanto, ele não vai poder fazer como ele faz com a grandiosidade nem de movimentos, nem de voz, como ele faz para o teatro. Então essa é a grande diferença. E aí, a partir disso, nós vamos adaptar, pautados em quê? Nos parâmetros da voz, do trabalho vocal, que é a respiração, que é a intensidade, que é a velocidade na fala, que é a alteração do ritmo na fala, o que tem aquela pessoa, o que tem aquele ator na sua comunicação que poderá interferir ou mesmo colaborar
para a construção do personagem. Quando nós somos contratadas como preparadoras de elenco, o que acontece? Nós temos que seguir rigorosamente qual é o conceito, qual é a estética, o que é que os diretores desejam. E a partir disso, então nós vamos levar o ator à execução daquilo que é pedido pelo diretor. E esse respeito, essa noção de limite, né, para aquilo que eu acho que seria interessante e o que é que o diretor deseja, eu digo sempre uma frase, tanto para o ator como para nós fonoaudiólogos: siga o diretor, porque ali nós estamos a serviço dessa criação e desse conceito e dessa estética que é do diretor. Como é preciosa a atuação dos fonoaudiólogos junto aos cantores líricos e populares, tanto no aspecto de prevenção quanto cuidados com a voz. Conte um pouquinho pra gente sobre essa experiência, toda a sua experiência nessa área, Ângela, que eu acho linda. Obrigada. Eu, na verdade, quando eu vi que existia uma demanda, uma procura dos cantores, né, no caso, por saberem que eu era especialista em voz, o que acontece? Eu achei que seria muito importante preparar a minha própria voz. E eu procurei um trabalho de canto lírico. Eu estudei canto lírico durante 8 anos. Primeiro, que eu sempre amei ópera, né? Então, esse trabalho que teve uma continuidade foi por um prazer e por uma, vamos dizer, uma escolha pessoal. Não quero dizer com isso que um fonoaudiólogo tenha que fazer esse trajeto, essa trajetória tão grande, né? Então é muito importante que a gente tenha conhecimento da natureza do canto. Essa é a minha preocupação. E a partir disso foram acontecendo trabalhos dentro do canto lírico e que foram assim muito preciosos, não somente com cuidados com a voz, mas principalmente com o treino, trabalho junto com os maestros que essas pessoas trabalhavam, para a gente saber exatamente que região, o que estava fazendo, quais eram as necessidades, o que a gente poderia fazer com o trabalho vocal da fonoaudiologia para a execução daqueles personagens da ópera. Muitas vezes o diretor, conceitualmente, ele quer que o ator naquele momento, o cantor naquele momento, ele cante deitado de cabeça, vamos dizer, para baixo numa escada do cenário. Então a cabeça dele vai ficar para baixo. E como é que eu vou ajudá-lo a executar aquilo? Né? Muitas vezes tem, por exemplo, na peça A Viúva Alegre, ela começa a cantar uma área importantíssima, né? Balançando, num balanço em que ela vai na frente e volta. Cenário, o balanço vai de verdade. E aí, quais eram os truques, quais eram as coisas que eu preparava para que ela, por exemplo, ao iniciar a frase musical, ela pudesse fazer uma pressão dos pés no chão, a pressão com os pés no chão, antes do impulso. E quando ela dava o impulso, um leve impulso no balanço, então era a hora que ela cantava a frase musical. Então, todas essas são muitas situações. Muitas técnicas. Muitas. E depois o conhecimento também do teatro, onde são os pontos cegos do palco. Isso existe. Existem colunas, às vezes, dividindo um palco, que você experimenta, vai lá ver por que a voz não está projetando. Porque existe uma viga naquele ponto em que a voz do cantor não projeta. Então, isso eu vivenciei na Traviata, no Teatro Nacional em Brasília. E quando eu fui falar com as pessoas do teatro, falaram exatamente, Ângela, eu vou tirar essa marcação daí. Essa marcação não pode acontecer aí. Então, porque existem os cenógrafos, as pessoas, toda uma hierarquia, né? Não sou eu que determino aonde eu acho que
deve acontecer, mas eu preciso experimentar a minha voz em vários pontos para ver aonde vai soar melhor. Então isso acontece. Então é um conhecimento bem específico, né? E só a vivência que vai nos dando. E antes de ter essa vivência, eu fui aprendendo, né, com isso, com toda a equipe. A gente aprende muito, né, com os maestros, muito apaixonante. E prazeroso, imagina, você trabalhar e ouvir uma música tão gostosa, né? E eu fiz assistência de direção em 2 óperas, foi muito bacana, e paralelo a isso, porque assim, quando a gente vai contando uma história, parece que a gente primeiro fez uma coisa, depois a gente trabalhou com outra coisa, depois trabalhou com outra coisa. Não, esses trabalhos são simultâneos. E nessa mesma época eu comecei a trabalhar com os cantores populares, com apresentadores, entendeu? Então é muito importante que a gente faça os ajustes para as necessidades do cantor popular, quais são, né? Como é que é a prevenção, como é que é a preparação do cantor popular para que ele desempenhe da melhor maneira. Então, tanto quanto o cantor lírico precisa de muito treino, ganho de resistência vocal, né? Então é muito fundamental que eles tenham esse trabalho de preparação, porque cantar eles já cantam com suas belíssimas vozes, né? Você trabalhou também com a nossa querida e maravilhosa Xuxa. É muito importante porque ela foi na primeira campanha nacional da Voz, ela foi a madrinha e ela fez questão de participar quando ela recebeu o convite por parte da Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz e Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Então ela fez questão de aceitar porque ela acha que é uma obrigação participar de uma campanha tão importante que chama a atenção para a prevenção e principalmente para a prevenção do câncer de laringe, que foi o grande, vamos dizer, a grande chamada naquela ocasião. A gente precisa se atentar a esses detalhes, né? E até mesmo com as crianças, né, Ângela? Você faz o trabalho com os atores e a gente precisa, já que nós estamos no mês mundial da voz, né? Então assim, o mundo abriu pra gente falar sobre voz. E o dia 16 é o Dia Mundial da Voz. Então, com as crianças não é diferente. É isso, Ângela? Perfeito, porque quando nós somos chamados como preparadores de elenco, nós, vamos dizer, estamos fora do nosso habitat de correção de patologias. Então, a gente vai preparar aquela criança. Mais uma vez, o ator. Né, a preparação do ator. Então é muito importante que a gente veja qual é a qualidade da comunicação daquela criança, como é que ele grita muito, quais são os hábitos, né, o que acontece no dia a dia dele. Então é muito importante circunscrever aquele indivíduo, mais uma vez, o indivíduo, para sim, depois fazermos o trabalho do personagem. Então, tem sido um trabalho muito gratificante, porque é um trabalho que eu desenvolvo já há 9 anos. E desde o primeiro elenco, quem fez a indicação foi a Luísa Thierry, uma atriz e, vamos dizer, preparadora de elencos. E aí, o que acontece? Ela me chamou para fazer a preparação. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Avaliação, sempre. A avaliação dessas crianças. Né? No caso dos detetives, eu fiz essencialmente o trabalho com os 3 detetives, desde 2012, tanto na primeira temporada, primeira formação, já está na 3ª formação, então eu formei 3 elencos ao longo desses 9 anos. Né? As 3 primeiras crianças, que elas vão crescendo e não necessariamente elas passam vamos dizer, o seu personagem para as outras, não é isso. Elas finalizam e cada uma delas tem uma história. Um vai ser jogador, a outra vai embora para a Índia com a mãe, cada um vai para um lugar, tem uma finalização daquela história do personagem. Aí quando entra o segundo elenco, eles são crianças que vão morar no Prédio Azul.
E a partir do momento que eles vão morar no Prédio Azul, eles encontram já algum dos detetives que ficou ali no prédio. E aí, então, ele passa por uma série de provas dentro do próprio detetive do Prédio Azul, para saber se ele vai ser também um detetive. Então é muito interessante toda essa narrativa, né, tudo que acontece. E essas crianças, elas vão crescendo, algumas já vão passando por muda vocal, então todo o conhecimento fonoaudiológico tem que estar ali presente para poder auxiliar naquilo que está acontecendo com a voz, né? Em algum momento, se tem alguma rouquidão, se na avaliação a gente constata que existe algum desvio fonêmico, então aquilo é corrigido imediatamente. Os cuidados com a voz são fundamentais, porque eles trabalham quase sempre o tempo todo no ar-condicionado, né? E criança tem uma alegria e eles gritam e às vezes saem do set de gravação gritando, então essa conscientização é feita o tempo todo, né? E um passa para o outro e o outro toma conta do um, e assim vão fazendo o que tem que ser feito, e a preparação específica para cada um dos papéis, né? Então a nitidez articulatória, a dicção, toda essa parte é vista na construção do personagem. E tem sido muito importante porque eles fazem uma divulgação da fonoaudiologia. Quando chega um novo ator no set, eles explicam o que é a fonoaudiologia, o que é o fonoaudiólogo. E tem crianças que perguntam, mas o que é isso? O fonoaudiólogo é um especialista na comunicação humana. Você vai ver, a Ângela vai te explicar tudo. Entendeu? É muito interessante e eles dão muita importância. Muita importância. Como é bonito, né? Você oferece uma coisa para a criança e a criança multiplica aquilo de uma forma linda, né? Então, e levar para as outras crianças, né? Maravilhoso isso. Como eles apropriaram, né, Ângela? Perfeito. A gente não chegou e simplesmente falou, não, eu acho bacana o seu trabalho, porque se você conscientiza. As crianças não são robôs. Eu sempre costumo falar isso, né? A gente ensina muitas coisas para elas, mas elas nos ensinam muitas coisas também. E quando a gente chega e coloca para as crianças de uma maneira, olha, você vai fazer esse exercício por conta disso, disso, disso. Isso vai te ajudar nisso, nisso, nisso. Elas fazem com muito mais consciência e elas fazem com muito mais prazer. Olha, quando chega e conta para os outros, né? Eu vou te ensinar, é assim, isso, bacana. Isso. E eu sempre apresento, eu falo, me refiro a eles, cada um com a sua característica, né? Então tem um deles que eu digo assim, com ele, por exemplo, eu aprendi o funk. E aí eu canto um pedaço do funk, entendeu? Que ele me ensinou. Aí eles morrem de rir, né? E tem também um outro seriado que foi também maravilhoso, que se chama Os Valentins. Ainda está indo ao ar, só não tem, vamos dizer, a continuidade que teve o Detetives do Prédio Azul. Mas foi escrito também pela Flávia Elise Silva e da Cláudia Abreu. A gente, pegando o gancho já, Ângela, a gente falou um pouquinho de cinema. O trabalho, né, você contou um pouquinho de como que foi no teatro, como foi um pouquinho na TV. Agora, explorando um pouquinho, já que você está aqui, eu vou te explorar, Ângela. A sua experiência no cinema. Conta um pouquinho, nossa, tantos filmes bacanas que você participou. É tão interessante vamos dizer, esse campo de atuação, né? Porque eu chamo de vários campos de atuação. E o cinema é uma coisa muito fascinante, porque ele não é feito a TV, ele tem não é feito o teatro que tem uma sequência. Ele é feito, vamos dizer, parece fragmentado, mas acontece que depois isso é, de alguma forma, né, construído lá pela montagem. Mas é muito interessante porque eu chamo o cinema de uma coisa muito democrática, né? O convívio com toda a equipe, com todos os atores, é muito, muito rico. Porque não tem diferenças, não tem histrionismos. Então, se vai ser servido o almoço, todos vão participar daquele almoço, não existe diferenças. E eu acho que o clima, a atmosfera no cinema
ela faz gera isso. Então é muito bacana, muito bacana. E aí, o que eu posso te dizer? No ano 2000, eu fui chamada fomos indicados por uma colega de São Paulo, Sueli Master, que indicou o nome da Lígia Marcos e que me chamou. Falou: Ângela, eu não vou para essa empreitada se você não for comigo. E aí foi uma grande oportunidade para trabalhar no Cidade de Deus, que foi um trabalho de pré-produção que durou 3 meses e meio. Foi lá dentro dos estúdios Gabinal, que ficam lá na Cidade de Deus, e que foi, vamos dizer, os atores eram oriundos do Vidigal, que era do Guti Fraga, que treinava os atores, né? Ou não atores, ou alguns já tinham algum trabalho, outros não. Então foi um trabalho muito rico com relação à preparação, porque muitos deveriam continuar com as alterações fonêmicas. Não era um trabalho de correção da palavra, mas principalmente da manutenção daquela forma de falar, daquele maneirismo, daquela característica própria da Cidade de Deus, ou da comunidade em que cada um pertence, não importa. Então, foi uma oportunidade imensa. Por quê? Porque todos que tinham alterações da fala, nós podemos corrigi-las e mostrar como era falar corretamente. E na hora de filmar, a gente podia dizer exatamente que deveriam voltar a falar pelo mesmo motivo que eles foram escalados. Então eles sabiam a hora de mudar. Sim. Como é que eu devo falar agora, Ângela? Eu falei: volta para aquele jeitinho. Então, foi um trabalho bonito, porque foi um trabalho de fonoterapia. Sim. E foi um trabalho de preparação vocal. Foram as duas coisas. A preparação vocal para o personagem que eles teriam que fazer e o trabalho para eles, indivíduo. Eles, pessoas, né? Independente de serem atores ou não. Então foi muito, muito bacana. Né? Foi. Depois disso, então, foi um trabalho com a Dira Paz, que eu fiz nos 2 Filhos de Francisco. Teve também Duendes, os Duendes, número 1, em que eu fiz um trabalho de envelhecimento da voz da Xuxa, porque o filme começa com a Xuxa muito velhinha, contando as histórias para os netos dela. Então, como seria envelhecer a voz de uma pessoa que tem o frescor da voz da Xuxa, torná-la mais velha? Então, ela teria que manter as nuances de voz clara, né? Mas eu trabalhei na velocidade. Então, eu botei uma voz mais cansada de alguém que tinha aquela idade. Então essa foi a ideia. Nossa, reduzindo a intensidade. Como que é, né? Você falando da delicadeza com o trabalho da voz da Xuxa, e ao mesmo tempo você vai lá e atua com um soldado do Tropa de Elite. Quer dizer, você faz um oposto. Nossa, Ângela, imagina a sua cabeça para fazer isso. É uma profissional em tanto, gente. Cá pra nós, a gente tá conversando com uma... Na verdade, eu digo sempre que não tem como dissociar a ciência da arte. São inseparáveis, né? E a minha história, originariamente, ela vem, assim, anos 70, era do teatro, né? Eu estudei com Maria Clara Machado um tempo, Bernardo Jablonski, e fiz vários trabalhos assim de estudo. Nunca fiz nenhuma montagem de peça, mas a arte sempre esteve presente no meu trabalho. Então é fascinante, porque é desafiador. Então fazer o trabalho, por exemplo, no caso do Tropa de Elite, foi o Capitão Fábio, em que é o que pede para sair. Então ele é um ator paulista, um ator brilhante, magnífico. Eu não tenho nada para ensinar para essas criaturas incríveis todas, né? Dira Paz, todos esses atores. Mas sim, eu precisava o quê? Tirar o sotaque paulista. Como ele ia poder ser um soldado carioca, fazer parte do BOPE,
com sotaque paulista, né? Então, fiz um trabalho de redução dos sotaques, dos R's, daquele R paulista. Eu digo sempre que trouxe ele para um brasileiro que precisava aprender, no Rio de Janeiro, os maneirismos da fala dentro da polícia. Olha, que é uma coisa bem específica, né? Depois disso, a voz ao serviço, né, da sociedade, sim, como expressão daquele, vamos dizer, campo comportamental de pessoas, né? Que tem, vamos dizer, o pessoal do baixo grave, o pessoal do surf, o pessoal da polícia, o pessoal de comunidades, que são falas diferentes, são maneiras de comunicar diferentes, mas todos são comunicação. Ângela, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast. Eu preciso colocar aqui, a gente falou um pouquinho, insistir com a Ângela da gente falar sobre as crianças, porque nós vemos muitas crianças com alterações de voz e às vezes tá rouquinha por 15 dias, mas deixa, tá rouca, é assim mesmo, que a gente acenda essa luzinha, porque o meu público é muito voltado para o público infantil, né? Meu trabalho é muito voltado e eu vejo muitas crianças chegando roucas no consultório. Às vezes as pessoas acham que aquilo vai passar, que é só um resfriadozinho, e às vezes não é só isso. Então, da gente ter a conscientização, já que nós estamos na campanha mundial da voz, que a gente vai pensar em voz do adulto, do adolescente, mas que a gente vai pensar na voz infantil também, e que precisa ir até os otorrinos para que eles façam um diagnóstico correto, para que aí sim os profissionais da voz, os fonoaudiólogos, especialistas, né, em voz, façam um plano terapêutico adequado. Nós aqui falamos sobre o trabalho com a arte, mas a gente também está falando nesse momento para as pessoas que estão em casa, às vezes nos ouvindo, não são atores, não são cantores, mas são simplesmente crianças e que precisam desses ajustes, desse trabalho. Pode ser que tenha alguma coisa mais importante por trás, que a gente não pode deixar passar. E queria te agradecer, assim, porque quando eu tive uma pacientezinha minha, indo para o Japão, ela estava muito, muito triste, porque ela ia deixar, em meio à pandemia, os familiares, os amigos, e tinha que acompanhar os pais, né? O trabalho do pai é no Japão. E eu falei assim, Ângela, eu tô querendo fazer um carinho para ela. Ela falou que é muito fã dos personagens do DPA. Será que você não consegue um depoimento? E você conseguiu. Então, assim, a alegria dessa menina, Ângela, eu sou extremamente apaixonada pelos meus pacientes, assim como eu sei que você é pelos seus. E a delicadeza do ator, logo de fazer uma gravação, mandou um vídeo, aí a gente colocou, mandou para ela, a alegria, quer dizer, a menina que estava saindo tão triste daqui, foi o trabalho do ator é tão bacana, e quando ele reconhece que tem um fã, o quanto que aquilo faz diferença na vida de uma pessoa. Então, muito obrigada, você foi a ponte para fazer a alegria de uma criança. E eu gostaria muito, isso é mérito dos atores mirins, né? Porque eles são muito solícitos a partir de qualquer coisa que a gente peça, eles sabem da função que eles exercem, sabem da importância. Por exemplo, tem um que faz campanha do autismo, então eles têm uma noção assim vamos dizer, da importância social, e quando a gente solicita qualquer gravação e uma coisa assim que possa levar alegria a uma criança, eles têm uma prontidão fantástica, tá? Então o mérito é deles. Eu só fui uma ponte, mais nada, porque o mérito é totalmente deles quando dão aqueles depoimentos e fazem aquele carinho de falar com a criança, né? Então é muito gratificante. Quero agradecer muito, né, o fato de você ter me convidado mais uma vez. Imagina, é uma honra gigantesca, Ângela, estar aqui pertinho. Nós estamos no consultório da Ângela, né? Ela abriu as portas, estamos protegidas, mas a gente entendeu que esse é um mês de extrema importância para a gente trazer conscientização para toda a população
com relação à voz. Então, cuidem da sua voz. Perfeito. Voz é vida. Isso e mais, né? A sua voz diz muito de você. Esse é o slogan da campanha desse ano. Olha, que ótimo, adorei! E chegamos ao final de mais um episódio do podcast De Papo com a Fono. Foi uma honra receber a fonoaudióloga Ângela de Castro para abrir a culminância da campanha da voz aqui no meu canal. São muitos os motivos, dentre eles a linda homenagem recebida da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, Academia Brasileira de Laringologia e Voz e Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço por seu destacado apoio à promoção e consolidação do Dia Nacional da Voz, da campanha e Semana Nacional da Voz em 1999, que foi onde tudo começou. E de lá para cá, Ângela não parou mais. Durante esse episódio, falamos sobre a fonoaudiologia e a arte e não poderíamos deixar de mencionar o lindo trabalho de preparação vocal realizado pela Ângela de Castro com a Xuxa Meneghel, em estúdio do 2º ao 13º álbum Xuxa Só para Baixinhos, que foi um marco na infância de muitas crianças. Espero que, assim como eu, vocês tenham conseguido conhecer um pouco mais da importância do trabalho fonoaudiológico com a arte. Por isso, convido-os a compartilharem este episódio com outras pessoas que gostem de cinema, teatro e TV. Um abraço bem apertado e até a próxima!